Neste vídeo, nós vamos resolver questões sobre derivadas e taxas relacionadas. Livro de James Stewart, página 223, questão 1. Se V for o volume de um cubo com aresta de comprimento x, e à medida que o tempo passa, o cubo se expandir, encontre a taxa de variação do volume em relação ao tempo em termos da taxa de variação do comprimento em relação ao tempo. Vamos começar desenhando a nossa questão. Então, nós temos um cubo com as arestas de comprimento x, e a questão está pedindo a taxa de variação do volume em relação ao tempo em termos da taxa de variação do comprimento em relação ao tempo. Precisamos de uma fórmula que relacione todas as coisas que nós temos. E neste caso é a própria fórmula do volume, porque o volume do cubo é igual a aresta elevado a 3. Agora nós precisamos derivar ambas as partes em relação ao tempo. Então os dois lados são funções em relação ao tempo, e perceba que nesse lado direito, neste caso, é uma função composta. Então vamos derivar colocando dv sobre dt, seria a derivada dessa função. E agora vamos derivar o outro lado usando a regra da cadeia. Aqui nós temos a função de dentro sendo x de t e a função de fora sendo alguma coisa elevado a 3. Então a gente deriva a função de fora primeiro, que vai ser 3 vezes aquela coisa com o expoente anterior menos 1, no caso 2, vezes a derivada da função de dentro, que é a derivada da função x, dx sobre dt. Como a questão não nos deu mais nenhuma outra informação para substituir aqui, essa é a resposta final. Essa é a taxa de variação de dv sobre dt em termos de dx sobre dt. A próxima questão é a questão 3 da página 223. Cada lado do quadrado está aumentando a uma taxa de 6 cm por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 cm²? Primeiro nós desenhamos a nossa questão. Então aqui nós temos um quadrado de lado x e nós temos a taxa de variação em relação ao tempo desse lado, que é dx sobre dt igual a 6 cm por segundo. A questão pede a taxa de variação da área, então dA sobre dt, quando a área já estiver em 16 cm². Vamos precisar de uma equação que relaciona nossas informações, no caso é a própria equação da área igual ao lado ao quadrado. Agora nós vamos derivar em função de tempo. Do lado direito temos uma função composta, então vamos precisar usar a regra da cadeia. Derivando nós vamos ter o dA sobre dt igual a derivada da função de fora, que é alguma coisa elevado a 2, então é 2 vezes essa alguma coisa, vezes a derivada da função de dentro, que é o x em função do tempo, então a derivada é dx sobre dt. Agora nós vamos substituir os valores que nós já temos. O dx sobre dt, a questão já nos deu, mas precisamos também desse x aqui. E lembrando que a questão pede a taxa da área quando a área já for 16 cm², e a área é ao lado ao quadrado, usando essas informações podemos encontrar o valor de xx. No caso, a raiz quadrada da área, raiz quadrada de 16, vai ser o valor do nosso x, que é 4. Então, substituindo, nós vamos ter o dA sobre dt igual a 2 vezes 4 centímetros vezes 6 centímetros por segundo. Então a resposta vai ser o dA sobre dt igual a 2 vezes 4 vezes 6, 48 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados por segundo. Então, quando a área do quadrado for 16 centímetros cúbicos, a taxa de variação da área vai estar sendo de 48 centímetros quadrados por segundo. A próxima questão é a questão 5, também da página 223. Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está sendo enchido com a água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. O quão rápido a altura da água está aumentando? Como sempre, é bom desenharmos a questão. Então aqui nós temos um tanque cilíndrico de raio de 5 metros
e ele está sendo enchido de água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Então a taxa de variação do volume da água em relação ao tempo é de 3 metros cúbicos por minuto. E nós queremos a taxa de variação da altura da água. Então queremos dH sobre dt. E a equação que nós vamos usar para relacionar as informações que nós temos é a equação do volume. O volume de um cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. E como a água está dentro de um tanque cilíndrico e também está em formato de cilindro, vamos usar essa equação. Vamos ter que derivar ambos os lados em função do tempo. Então ficamos com dv sobre dt igual a... O π e o raio são constantes e estão acompanhados da outra função, então não mexemos nele. Π vezes raio ao quadrado vezes agora a derivada dessa função, que não precisa da regra da cadeia, então é só dH sobre dt. Como que nós queremos é o dH sobre dt, vamos reorganizar isso e isolar o dH sobre dt na esquerda. Então a gente deixa o dH sobre dt aqui, e o π raio ao quadrado que ficava aqui, a gente joga para o outro lado, ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então ficamos com dv sobre dt sobre o π vezes o raio ao quadrado, que também está sobre 1. E divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos reescrever como dv sobre dt vezes 1 sobre π raio ao quadrado. Substituindo agora as nossas informações, nós vamos ter dH sobre dt igual a taxa de variação do volume, que é 3 metros cúbicos por minuto, vezes 1 sobre π vezes o raio ao quadrado, que é 5 metros, então 25 metros quadrados. Agora fazendo a multiplicação, os metros quadrados daqui cortam com os daqui. Então nós ficamos com dH sobre dt igual a 3 sobre 25 π metros por minuto. Então a taxa de variação da altura da água é de 3 sobre 25 π metros por minuto.